Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Jéssica, faço parte da equipe da Undime, estou como assessora de mobilização. E hoje nós estamos aqui para falar do Memorial de Gestão. Ao longo dos meses de outubro e novembro, nós teremos encontros semanais para falar do Memorial de Gestão. E no comecinho de dezembro, a gente vai ter alguns dias para falar do planejamento para o próximo ano, com o apoio das ferramentas da plataforma Conviva. Minha autodescrição, eu sou uma mulher alta, de 1,72 m, cabelos médios, encaracolados, ruivos. Estou vestindo uma blusa marrom, com um casaco florido com fundo branco. Eu vou só projetar aqui já a plataforma e aí a gente vai começar a conversar. Quando vocês estiverem vendo, eu vou pedir para vocês sinalizarem, por favor. Vocês já estão vendo? Sim. Obrigada, Iris. Por nada. Então, vamos lá. Já estou assistente, Jéssica, qualquer coisa. Minha assistente, gente, a Iris. Obrigada, Iris. Então, gente, quando a gente pensa na plataforma Conviva, a gente pensa que tanto a plataforma Conviva quanto a Águas Cativas são estratégias da Undime. Então, são estratégias que estão aí disponíveis gratuitamente para os municípios e vocês não pagam nada para usar nem uma ferramenta da plataforma Conviva, nem para fazer curso, nem nada. Todas as funcionalidades que estão dispostas hoje na plataforma Conviva, elas estão dispostas gratuitamente para cada município que quiser fazer parte e uso da plataforma Conviva. Então, deixa eu só botar aqui. Eu vou começar falando assim, se na plataforma Conviva a gente entrar e não tiver só um minutinho. Então, quando a gente pensa na plataforma Conviva, a gente vai pensar primeiro em termos de cadastro. Então, um exemplo, Jéssica, eu tenho 100 pessoas no meu município e eles não estão cadastrados na plataforma Conviva. Quais são os caminhos? Então, o primeiro caminho que a gente vai conversar é sobre cada um entrar, acessar a plataforma Conviva e clicar em cadastro-se. Então, eles vão clicar em cadastro-se, eles vão preencher esse cadastro e depois vai aparecer para o dirigente apenas liberar. Então, esse é o primeiro percurso. Venho, clico em cadastre-se, preencho todas as informações e aparece lá para o dirigente. Lembrando que na plataforma Conviva hoje os cursos eles estão abertos, então a gente consegue realizar os cursos mesmo sem estar logados, né? Mesmo sem ter acesso à plataforma Conviva. As notícias também elas estão abertas para a gente ter acesso às notícias. E é isso que está em termos de aberto que nós temos hoje para os municípios. Então, só para vocês visualizarem, vamos supor que eu acessei e fiz o meu cadastro lá bonitinho. Onde ele vai aparecer para o dirigente quando cada pessoa fizer o seu autocadastro? O dirigente, no caso, ou o dirigente que tem um super usuário, vai acessar aqui em ferramentas, em equipe. E aí, em minha equipe, eu venho num acesso pendentes e vejo aqui os cadastros que estão disponíveis, né? Quando foi feita a solicitação, quem é e quem não é. Mas, Jéssica, não seria a equipe do Conviva não consegue fazer essa liberação do cadastro? Não, nós não conseguimos liberar os cadastros que estão pendentes do município, até porque não tem como eu, Jéssica, sem nenhum documento, saber se a Bárbara ela é do meu município ou não. Por isso é uma função ou do dirigente ou de quem ele definir que vai ter essa senha super usuário. Eu também preciso olhar para ver
das pessoas que estão cadastradas, que estão ainda na minha equipe. Então, em secretaria, eu consigo ver todos os que estão cadastrados na secretaria. Equipe das escolas, eu consigo ver todos os cadastros da escola e os cadastros que estão desativados. Então, eu consigo ver todos os cadastros desativados. Por exemplo, pode ser que a Analisa ela tenha saído da rede, ou ela estava na sala de aula e agora ela voltou para a secretaria, eu consigo reativar um cadastro, eu consigo editar a lotação e o cargo. Mas se, por exemplo, eu preciso, a Analisa, ela não tem mais acesso a esse e-mail, como é que eu faço? Então, nesses casos, a gente indica que vocês utilizem um desses recursos para entrar em contato conosco. Pode ser por e-mail, pode ser por uma ligação, pode ser por WhatsApp. E lembrando que aqui dentro da própria plataforma Quanto Yoga, a gente tem esse rostinho aqui todo feliz esperando para conversar com a gente. Então, a gente também pode utilizar esse recurso do Podemos Ajudar dentro da própria plataforma. Então, uma vez liberados o cadastro, outra coisa que a gente precisa ter em mente é justamente os acessos às ferramentas. Então, quando a gente pensa no memorial de gestão, a gente tem aí 13 questionários. Então, eu preciso permitir as pessoas que trabalharão com o memorial minimamente a terem acesso à edição. Então, todos aqueles que vão preencher o memorial, eles terão acesso à edição das ferramentas. Quem vai fazer a revisão pode ter apenas acesso à leitura. E quem não for fazer nada, aí o município decide se permite ou não permite ler ou editar. Então, quais são os caminhos de liberação das ferramentas? Se eu tenho muita gente para liberar, o ideal é a gente usar esse recurso de ferramentas. Então, eu venho aqui em ferramentas, escolho a ferramenta que eu vou liberar, né? No caso, os formulários do memorial de gestão. E aí, o que eu preciso? Eu consigo liberar todas as pessoas, né, de uma única vez. Vou clicando aqui e vou liberando cada pessoa para fazer esse processo de edição nas ferramentas que eu julgar pertinente. Então, esse é um caminho. Ou, por exemplo, quando a gente vai em pessoas, eu consigo acessar o cadastro de uma pessoa e consigo, por exemplo, mudar essa edição por pessoa. Se for muita gente, a gente pode fazer isso por ferramenta, se for poucos, a gente pode fazer por cadastro. Fica ao cargo, assim, a escolha do município. A gente só apresenta essas duas possibilidades e faz recomendações que vocês vão se organizar aí como vocês considerarem pertinentes. E uma coisa que a gente tem que é até importante eu já começar a falar dentro da plataforma, é que as ferramentas do memorial de gestão, elas estão integradas. Então, quando eu penso, por exemplo, com o questionário de alimentação escolar, ele está integrado à área de alimentação escolar. Então, essa visualização, ela é importante, primeiro porque a gente consegue ter uma visão integral de toda a potencialidade da área de alimentação escolar. Segundo, porque eu consigo ver quais são as ferramentas que estão vinculadas à alimentação escolar, por exemplo, cardápio e gastos com alimentação escolar. Além disso, eu consigo ver o conteúdo da área de alimentação escolar, experiências que estão interligadas à área de alimentação escolar, perguntas feitas no fórum sobre a alimentação escolar e secretarias que estão abertas a abrir diálogos a partir da área alimentação escolar. Então, essa dá uma visão de toda a potencialidade de cada área. E também por aqui eu consigo ter acesso a esses conteúdos que também mostram ali. Então, quando eu acessar, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo do que a gente vai falar aqui. Desculpa. Quando eu penso, por exemplo, no memorial de gestão, então eu vou ter todo o conteúdo, desde como pensar, para entender essa transição como compromisso. Então, eu vou ter essa parte com marcos legais sobre o processo de transição. Então, eu vou ter um tópico de como organizar e acompanhar essas informações para a transição,
como fazer esse registro dos dados da rede, e aí a gente vai organizando em equipe, da área pedagógica, orçamentária, estudantes. Isso tudo são conteúdos para a gente compreender esse processo. A gente também tem um tópico de realização da transição, o processo da transição, a organização da comissão, o papel do memorial de gestão, encontros e pautas, encerramentos e início de gestão. Então, a gente vê aqui, por exemplo, eu nunca fiz um processo de transição. Como será esse processo de transição? Então, dentro da plataforma Conviva, a gente encontra esse conteúdo falando sobre como é esse processo, e todas as áreas a gente finaliza com dica de rotinas que vocês vão se organizando, seguindo, adequando como vocês considerarem pertinente à realidade da secretaria de vocês. Uma possibilidade também é da gente fazer essa impressão em PDF e disponibilizar, ventilar dentro da nossa rede também. Isso para todas as áreas. E aqui eu vou só fazer um 360 para a gente chegar no Conviva, que esse 360 é para mostrar só as potencialidades do Conviva. Aqui também a gente tem a biblioteca, e a biblioteca ela é bem vasta, porque primeiro a gente tem duas divisões. A primeira divisão é a biblioteca Conviva, que é cuidada, recebe documentos pela equipe Conviva. Então, é uma responsabilidade nossa, enquanto equipe Conviva, cuidar dessa biblioteca. E aqui a gente vai encontrar as leis que saíram, as portarias, as resoluções. Então, a gente tem também todas as resoluções que o MEC coloca, a gente tem aqui, a gente tem material do PBA, a gente tem material da educação da integral, a gente tem o guia que ajudou os municípios aí do Fundeb. Então, qual é a vantagem dessa biblioteca dentro da plataforma Conviva? É porque se eu, como técnico, eu, como dirigente, eu preciso de um documento da área de alimentação escolar, eu tenho que ir no PNAE. Se eu quero sobre o transporte escolar, eu tenho que acessar o PNAT. Se eu quero da educação integral, eu vou ter que acessar a página da educação integral. Se eu quero das escolas adolescentes, eu vou acessar a escola das adolescentes. Na biblioteca da plataforma Conviva, a gente tem tudo isso condensado em um único lugar. Então, eu vou buscar só na biblioteca da plataforma Conviva todos esses documentos. E ainda, eu consigo armazenar arquivos da secretaria. Então, eu consigo colocar meu PPP dentro da biblioteca, o currículo do município, estudos que foram feitos, avaliações diagnósticas, resultados, tudo plano de aplicação financeira da educação conectada, que é uma coisa que se perde muito e muito necessária para planejar de um ano para o outro. Então, todas as questões a gente consegue disponibilizar dentro da plataforma Conviva, e todos da secretaria e um coordenador ou gestor por escola têm acesso a essas informações. Então, a gente acaba conseguindo democratizar as informações e concentrar num único lugar também. E, por exemplo, se caso eu queira aqui salvar um documento da biblioteca Conviva para a minha biblioteca do meu município, eu também consigo vir e salvar esse documento aqui, como por exemplo. Essa é uma possibilidade também. Outra coisa também que é muito, sim, utilizada dentro do Conviva é a área do Fique Atento, que é o nosso jornal digital. Aqui nós temos todas as notícias do que aconteceu, que a gente teve aí do fórum, da audiência, a gente tem sobre o curso de educação inclusiva, sobre o censo escolar, pesquisa sobre a diversidade. Então, todas as notícias também que eu preciso saber, eu tenho dentro da plataforma Conviva pelo Fique Atento. E quando a gente pensa nesse monte de videoconferência que a gente tem feito enquanto Conviva, o Jimmy, todas estão aqui na galeria de vídeo. Então, por exemplo, esse encontro do PBA sobre estruturação de turmas e prazos está aqui. O outro encontro sobre o que fazer pós-adesão também, os dois estão aqui dentro da plataforma Conviva. A gente tem sobre o memorial de gestão também. Então, todas as videoconferências ficam aqui disponíveis para vocês assistirem enquanto vocês julgarem pertinente.
Então, a gente tem a área de rede, que a gente pode compartilhar experiências, ler experiências também dos municípios, tanto sobre o Conviva quanto da Buscativa. A gente tem o fórum que a gente vai disponibilizando perguntas, e a gente pode responder perguntas também que estão aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e responder uma pergunta sobre que o município deixou dentro da plataforma. E secretarias, as secretarias escolhem quais são os dados elas vão compartilhar, quais áreas que tem de abrir diálogos, e aqui ficam os dados escolhidos a serem compartilhados. Outro ponto é o ponto de indicador, que tem indicador tanto... Eita, que essa parte está... Deixa eu ver aqui. Então, a parte do indicador, a gente tem principalmente o indicador do Conviva, que ele, por exemplo, quanto mais eu faço a gestão da minha secretaria por meio da plataforma Conviva, mais eu gero indicadores para o meu próprio município. Um exemplo prático, que aí eu vou deslogar aqui, vou logar em outro lugar só para vocês visualizarem, é o PME. Então, por exemplo, se eu faço o preenchimento se eu fiz lá o rito do meu PME, o meu Plano Municipal de Educação, e eu consegui registrar ele no Conviva, registrar no sentido de ter o registro e fazer esse monitoramento, por exemplo, eu consigo depois ter esses dados para apresentar numa reunião. Então, assim, vai aparecer os meus dados do estágio do PME. Então, se a lei foi aprovada, quantas metas eu registrei, quantas estratégias eu registrei, quantas ações eu registrei. Dessas registradas, quantas foram concluídas? As concluídas estarão em verde, iniciadas estarão em azul, atrasadas em amarelo, não iniciada em cinza. E aqui eu consigo, se eu quiser, levar isso para apresentar numa reunião. E aqui a gente sempre tem uma dica de como eu posso utilizar esse recurso, como eu posso utilizar essa informação também para levar para o município. Temos a área de curso que tem dentro da plataforma e fora da plataforma. Eu falo logado, deslogado, a gente consegue fazer. E agora a gente vai para o memorial de gestão propriamente dito. Eu vou só deslogar aqui, voltar lá, porque como lá não está preenchido, não tem essa área do PME. Então, quando a gente pensa no memorial de gestão, a gente sempre tem algumas questões que são muito peculiares, e cada município vai se organizar da forma que julgar pertinente. Primeiro, quero destacar aqui todas as ferramentas que têm essa interrogação ela representa um recurso de uso da plataforma, né, ou de apoio para uso. Então, a gente tem a navegação guiada, a gente tem a introdução, e a introdução ela vai mostrar aqui o passo a passo de como eu posso ir fazendo a construção do memorial de gestão do meu município. Então, que tem um passo a passo para fazer esse processo. E a gente também tem vídeo para quem é do vídeo, tem texto para quem é do texto. Temos as perguntas frequentes, que às vezes a dúvida pode ser a mesma que a sua. Então, aqui a gente consegue encontrar essas dúvidas já dispostas. E aí a gente vai trabalhar com propriamente o memorial propriamente dito. Quando eu acessar e eu for começar o meu memorial, eu vou começar clicando aqui em um novo memorial. Eu cliquei em um novo memorial, eu vou preencher o título do meu memorial. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou preencher o título do meu memorial, eu vou colocar o período que ele vale, e aí eu vou colocar quem é o responsável por essa articulação da construção do memorial e quem é de fato o dirigente. Coloco uma capa que eu julgar pertinente, que aí pode ser da equipe, pode ser de um ponto turístico, pode ser do município, dos alunos, dos estudantes, em alguma ação, uma foto que seja representativa, o brasão do município e salvo. E quando a gente pensa nesse fluxo de data e início da construção do memorial, a gente também sempre tem algumas dúvidas, como, por exemplo, Jéssica,
eu posso fazer o meu memorial, construir o meu memorial ano a ano? Então, eu posso ter um de 21, um para 21, um para 22, um para 23, um para 24? Posso. Eu posso ter um memorial de gestão, eu posso preencher o memorial de gestão no fluxo de dois anos, formato bienal? Posso também. Então, eu faço 21, 22, faço 23 e 24. Posso fazer um por período de 4 anos? Posso também. Cada rede vai se organizar como considerar pertinente. E quando a gente pensa nessas várias possibilidades, a gente também pensa nessa questão do questionário de educação no contexto de pandemia, porque ele ainda se justifica estar nesse memorial. Porque a gente assumiu a secretaria em 2021 e trabalhamos em 2022 ainda num contexto de pandemia. Então, aqueles que farão o memorial para o ciclo de 4 anos, ele ainda se justifica ser preenchido. Se eu fiz anualmente, não se justifica, preenchi 21, 22, não, preenche 23, 24. Se eu fiz bienal, eu preenchi no primeiro ciclo, 21, 22, no segundo ciclo, 23, 24, eu já não preencho. Então, esse é um questionário que ele vai variar muito de acordo com o nosso fluxo de preenchimento. E aí, por exemplo, vou começar a preencher meu memorial de gestão hoje. O que você me recomenda? Gente, a gente recomenda sempre começar por essas questões que tem essa estrelinha laranja, esse caractere. Então, eu posso começar por essas questões. Lembrando duas coisas. Essa informação que você passou aparece no tela. Vocês não estão vendo a minha tela? Sim, estamos. Pode ser que a tela dele tenha travado, Jéssica. Quer passar uma para eu verificar, por favor? Tá passando. Não, está passando porque eu estou olhando, porque eu estou com 2 monitores. Então, eu estou guiando, inclusive, para passar por esse que está aqui para mim. Então, não sei, mas aí vocês me sinalizem se acontecer qualquer coisa. De qualquer forma, esse encontro ele vai ficar gravado e depois vocês conseguem retomar novamente, tá bom? Eu acho que o dele voltou, que ele escreveu tá ok. Às vezes travou e já retornou, né? Tá bom. Obrigada. Obrigada, Iris. Obrigada, Humberto e Wanderson. Então, o que a gente recomenda? Comece pelas questões que têm esses caracteres laranja. E a gente vai percebendo que as questões de si, elas são tranquilas de serem respondidas. Então, a gente começa aí com descreva como o seu município foi ou está sendo afetado pela Covid-2019. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Toda ferramenta que tem esse zinho é de integração, então ele vai integrar com alguma ferramenta do Conviva. E aí vocês lembram que eu falei, quando a gente for permitir, a gente precisa fazer a permissão para o formulário e as respectivas ferramentas. A biblioteca, por exemplo, ela é uma que aparece em todos os formulários, a gente tem essa opção de biblioteca. Então, qualquer formulário que eu liberar, eu preciso liberar também a função da biblioteca para a pessoa conseguir ter acesso. Quando, por exemplo, eu olho para essa questão de escreva como seu município foi, está sendo afetado pela Covid de 2019, isso olhando para o cenário de 21, 22, eu tenho que pensar que eu posso já ter subido este documento para o Conviva, né? Então, eu venho aqui e faço essa relação Conviva e vai aparecer aqui. Ou eu posso, por exemplo, buscá-lo no meu computador. Então, eu venho aqui e busco no meu computador. E vai aparecer aqui. Por quê? Eu tenho essa opção de discorrer sobre esta questão. Mas, se eu tiver documentos, que muitos municípios naquele momento fizeram, documentos, pesquisas, avaliações, tudo, para conseguir conduzir e redirecionar as estratégias, eu posso vir aqui e somente anexar
esses documentos nessa questão e qualquer outra questão que tenha essa opção de anexo. Então, a gente não precisa redigir todas as questões. Mas, por exemplo, se tiver muitos documentos, uma sugestão que a gente deixa é de fazer aquela descrição mais de apoio para as pessoas entenderem. Por exemplo, anexo 1, guia de uso. Então, anexo 1, guia de uso. Então, o que eu vou encontrar nesse guia de uso? Neste guia de uso será encontrado. Então, é mais para você entender o que está esperando ali por ela. E aí a gente vai vendo que até a gente retoma essa questão do decreto, leis referidas no período da pandemia, alguma legislação estadual. Se sim, a gente vai informar, e a gente pode anexar aqui também, dentro do formulário, ou discorrer, dissertar cada questão. As escolas foram fechadas, então são perguntas muito tranquilas de serem respondidas. O município ele optou por suspender as aulas? Sim, não. Antecipou o recesso ou férias? Sim, não. Antecipou o feriado? Sim, não. Quais foram outras ações? E se eu tiver, porque aqui eu vou escolher sim ou não, mas se eu tiver um documento que vai informar responder essas questões, eu anexo e coloco, né? Aí coloco a apresentação, plano de desenvolvimento, apoiará para a pessoa entender que é no anexo a apresentação. E aí eu sigo com todas as questões até o final e vou salvando. Sempre que eu for construindo, eu vou salvando, para caso eu tenha alguma questão na minha internet, eu não perca nenhuma atualização, alguma informação que eu tenha salvado. O formulário ele também tem a possibilidade de fazer essa impressão ou salvar em PDF. Eu posso vir aqui, imprimir, ou também salvar, né, guardar como. Então, eu consigo salvar esse documento e eu posso voltar aqui para editar. Ele sempre vai aparecer quem foi a última pessoa que editou, qual foi a data e o horário. Tem uma coisa também que eu vou falar porque tem sido uma pergunta muito recorrente que eu tenho recebido dos municípios, que eu vou mostrar até aqui para retomar isso, porque, por exemplo, às vezes a gente aparece aqui, né? Memorial criado por. E a pessoa que criou, ela já não está mais na rede, ela já não está mais na secretaria. E a preocupação do município é que quando a gente finaliza esse memorial de gestão, ele apareça no nome dessa pessoa que criou, e não aparece. Toda vez que tiver alguma mudança do dirigente, o que a gente precisa garantir? É que essas informações aqui estejam atualizadas. Quem é o responsável e quem é o dirigente. Então, porque essas informações serão do último dirigente. Mas, Jéssica, existe uma possibilidade de, por exemplo, eu colocar o nome de outros dirigentes, porque no meu município a gente teve mais de um dirigente. Sim. No questionário de aspectos gerais da gestão, a gente consegue, por exemplo, colocar todos os nomes dos dirigentes. Então, a gente teve um. Aí a gente pode colocar o outro que teve. Luiz Miguel Garcia Martins. Então, eu vou colocando o nome dos demais dirigentes. Aí eu vou colocando aqui o período que equivale a esse memorial de gestão, ao nome completo. E aí vocês vão vendo que a gente já tem aqui essas perguntas com caracteres, que é o que a gente sugere que vocês comecem. Então, esse memorial de gestão refere-se ao qual período? Coloco o período, dirigente. Aí aqui sim, eu coloco todos os nomes dos dirigentes. Mas lá naquela parte da capa, que é onde sai a capa, eu vou até mostrar para vocês, a gente coloca apenas o do dirigente atual. Porque, por exemplo, quando a gente clica aqui, só para vocês entenderem por quê, quando a gente, aquela parte, né, da edição do responsável, do dirigente, é a capa do memorial de gestão.
Então, aqui vai aparecer o brasão do município, o nome do município, o período o título que a gente colocou no nosso memorial de gestão, a foto que a gente colocou. Aqui aparece o dirigente municipal, como o meu estava me apareceu um DIME, o período e a data da última atualização. Não aparece o nome do responsável e nem de quem criou. Isso vai ser uma informação interna. Mas quando a gente for comunicar isso para fora, isso é uma informação que não tem valor. Por isso que a gente precisa sempre manter essa parte aqui, que a gente atualiza por aqui, sempre atualizada. Então, se mudar o dirigente, eu vou lá e coloco Alessio Cotalini, salvo. Aí eu consigo vir aqui, ó, a capa já vai sair. Alessio Costa Lima. Então, essas são informações relevantes. Boa tarde, já foi preenchido na gestão passada e não está aberto para preenchimento. Nesse caso, Rubinelli. O que acontece? Foi preenchido na gestão passada. Quando vocês forem começar esse memorial da gestão de 21 a 24, ele vai constar para vocês. E aí, vocês preencherão referente às informações de 21 a 22 somente. Não precisa nada, porque 23, 24 a gente não estava num contexto de pandemia. Agora, o que acontece? E aí eu não sei, qualquer coisa você abre o microfone para dizer se eu não estou fazendo uma compreensão indevida. O memorial de gestão da gestão anterior, uma vez enviado, ele não é mais aberto mesmo. Então, cada gestão, se você faz um memorial por ano, você encerra ele no final do ano, depois não é possível reabrir mais. Então, se a gestão anterior, e aí eu não sei se eu entendi bem as suas colocações, se a gestão anterior ela finalizou o memorial de gestão, a gente não consegue realmente abrir mais e as questões não estarão mais abertas para preenchimento. Aí o que a gente faz? Eu vou até vou mostrar aqui para vocês isso dentro do Conviva. A gente abre um memorial novo. E aí eu vou até retomar o passo a passo. Por exemplo, a gente tem esse memorial que está encerrado. Então, quando eu clico nesse memorial, eu não consigo preencher nenhuma questão mais, por quê? Porque já foi enviado. Então, aqui já foi enviado este memorial. O que eu consigo? Eu consigo, por exemplo, criar um novo memorial. E aí eu venho aqui, eu crio um novo memorial. E quando eu criar esse memorial com o período que eu vou preencher, aí sim ele vai aparecer o questionário para mim. Onde é a gravação da chamada? Olha, Lohane, todos os encontros do Conviva, que sobem para o Conviva, ficam aqui, conteúdos, galeria de vídeos, e aqui ficam os encontros, quando a gente finaliza. Ficam todos os encontros. Eu não consigo baixar. Eu consigo baixar esses questionários para que a equipe responda para depois se eles perguntarem aqui. Não, isso não, ainda não. É uma questão que a gente vai entrar na nossa melhoria, mas no momento a gente até consegue vir e baixar o formulário. Por exemplo, eu consigo imprimir, eu consigo guardar, mas eu não consigo subir, baixar em, por exemplo, Excel e depois subir o Excel para a plataforma e ele reconhece. Ainda não é uma possibilidade. Tá bom? Então, vamos lá. Voltar aqui. Então, é sempre bom a gente ter essa compreensão de que uma coisa é a gente manter a capa sempre do memorial atualizada com o dirigente que está na gestão, né? E outra coisa é a gente colocar todos os dirigentes aqui nesta pergunta. Então, a gente segue, que é uma pergunta também que ela é relevante, que é, quais são os sistemas eletrônicos MEC, FNDE, Estado, município e outros que a SME acessa? Então, aqui,
quando a gente for responder essa questão, a gente vai colocar o nome do sistema, o endereço do sistema, por que esse sistema é importante, como ele é usado, quem na secretaria tem acesso a ele, escreva o nome do cargo, inclua o nome de todas as pessoas que acessam ao sistema. Também uma questão que a gente pode deixar aqui também para ajudar futuramente é como a gente consegue ter acesso a esse sistema, né? Quem tem que buscar o acesso? É o prefeito que libera o dirigente? É o dirigente que libera o técnico? E aí a gente vai dando pistas de quais são os caminhos necessários para terem acesso a esses sistemas eletrônicos. Aqui a gente descreve como foi o acesso de transição com a equipe anterior e a plataforma ela sempre vai retomando quais os caminhos que a gente precisa percorrer para responder com tranquilidade determinada questão. Por exemplo, quando eu assumi a gestão, quais foram os desafios encontrados? De modo gerais, quais foram os resultados de aprendizagem, acesso e equidade da rede? Aqui a gente tem a indicação de acesso à rede de indicadores para verificar os históricos dos dados oficiais. Essa resposta ajudará a marcar os tempos da gestão. Ao encerrar um ciclo, quais foram os desafios não superados? Então, eu consigo também consigo anexar, caso eu tenha isso já documentado. Descreva a estrutura da secretaria no início da gestão. Então, aqui a gente vai colocar o organograma e a plataforma sempre vai fazendo esse movimento. Dica: acesse a área de conteúdo da estrutura e documentação, organização, explore o item para resgatar as legislações. Então, a gente sempre vai ter essas dicas para a gente poder seguir com segurança, principalmente se a gente não tem uma dimensão de como percorrer isso. Eu falo que quando a gente começar uma gestão, se a gente olhar para essas questões do Conviva, já é um processo formativo, porque ele vai dando dicas de onde a gente pode entender o fluxo dessa determinada área e o que a gente precisa para olhar para essa questão. Então, é um processo realmente de reflexão que a gente vai aí fazendo durante todo o percurso de preenchimento do memorial de gestão. Então, ao assumir a gestão, quais foram os desafios priorizados e quais foram os resultados alcançados? Aqui eu consigo usar a ferramenta plano de ação, caso eu tenha construído o plano de ação, porque eu falo que o plano de ação do memorial de gestão é de verdade um Trello. Então, eu consigo, dentro da ferramenta plano de ação, ir elencando atividades dentro da ferramenta, colocando a qual setor pertence, qual é a atividade, qual o recurso, se é recurso financeiro, humano, qual o início, qual o fim, se está em atraso, e aí eu consigo ir colocando, por exemplo, os anexos dessa atividade, e por fim eu consigo vincular esses planos dentro do memorial de gestão também, se for o caso. Quais os projetos e programas a Secretaria desenvolve em parceria ou não atualmente? Aqui a gente vai colocar todos os projetos que a gente tem dentro da nossa Secretaria para também apoiar a próxima gestão que vir. Na questão 9, a gente consegue disponibilizar fotos de resultados que a gente alcançou na nossa gestão. E também na questão 10, a gente consegue incluir vídeos que representam os resultados obtidos durante a gestão. 11, caso a secretaria tenha publicado algum relato de experiência dentro da plataforma Conviva, ou também participou de algum Fique Atento, alguma notícia postada no Fique Atento, como, por exemplo, o caso a gente tem esse mês, que é o caso de Olambra, que teve aí destaque de uso dentro da plataforma Conviva, então eles têm a notícia dentro da plataforma Conviva que eles vão poder aí depois compartilhar esse link dentro do memorial de gestão. A gente salva a questão que a gente, sempre que a gente for respondendo, a gente salva, desculpa,
Se a gente precisar imprimir esse formulário, a gente consegue, gosto sempre de ressaltar, e a gente consegue salvar também em PDF, caso a gente necessite. O que não dá, como eu faço para acessar este sistema? Após todo o preenchimento do memorial, já preencheu, não pode descontinuar. Uma pergunta muito boa, Rubinelli. A Rubinelli perguntou como finaliza o memorial de gestão. Então, aqui, gente, essa questão da pergunta, dos questionários, tem vários e a gente vai percorrer aí cada um e a gente deixa aí o convite para vocês irem percorrendo e voltarem no próximo com as dúvidas que vocês tiverem sobre cada formulário que vocês não conseguiram ir. E também eu sempre deixo o meu contato do suporte também, caso vocês tenham qualquer dúvida. Agora, como encerra o memorial de gestão? Somente o dirigente consegue encerrar o memorial de gestão. Então, essa opção, ela só aparece para o dirigente. Só ele consegue encerrar. Todas as pessoas que o dirigente permitir conseguem alimentar a ferramenta memorial de gestão, mas somente ele consegue encerrar. Então, esse acesso que eu tenho, ele é um acesso de dirigente da cidade que a gente tem, que é a FEIC de Brasília, né, no município real. Então, como esse acesso ele é de dirigente, ele vai ter essa opção de encerrar. Agora, por exemplo, eu vou acessar um acesso que é como se fosse de um técnico de secretaria. Então, aqui, eu não consigo encerrar nenhum memorial, que nem aparece esse botão para mim de encerrar. Não consigo. Consigo editar, eu consigo, então, para encerrar o memorial, só o dirigente. Ninguém, ou, por exemplo, se ele colocou a Ana Paula como superusuário, somente a Ana Paula vai conseguir finalizar, porque ela tem esse acesso de superusuário, ninguém mais vai conseguir, nem o dirigente. Agora, se esse superusuário permanece com o dirigente, somente o dirigente consegue finalizar o memorial de gestão. Então, uma vez finalizado o memorial de gestão que a gente insere, não tem como mais a gente apagar. Então, essa é uma coisa boa, né? Uma vez que a gente finalizou, ele fica dentro da plataforma. Se o próximo dirigente usar a plataforma Conviva, ele fica, se não usar, também fica. Então, não se apaga, fica lá dentro da plataforma. Dirigente, isso, no caso, Regina, dirigente, ele é o secretário municipal de educação, tá? Deixa eu ver aqui, como faço para acessar esse sistema? Secretária de promissão, secretária de vida para associação. Então, para começar, a gente precisa ver como está o cadastro de vocês, né? Se está dirigente, se é a mesma que está aqui no sistema, a gente pode checar isso depois. Se você puder colocar só o primeiro nome da dirigente, precisa ser o nome completo, não. Secretaria Municipal de Promissão. Que aí depois eu checo já para ver, porque o que acontece? Se a dirigente ela tem o acesso, se a dirigente ela tem o acesso e ela não lembra a senha, ela tem o acesso, tá bonitinho, mas ela não lembra a senha, ela vai vir aqui e vai colocar em esqueci minha senha, vai colocar o e-mail, e aí vai para o e-mail dela. Demorar um pouquinho. Vai vir aqui o não responda, registro de senha. Então, aqui eu consigo alterar a minha senha, por exemplo, se for o caso. A dirigente, ela não tem cadastro no Conviva. Aí ela vai vir aqui em cadastre-se. Mas antes de se cadastrar, a gente tem que desativar o cadastro do secretário municipal anterior, no caso, o dirigente municipal. Então, a gente precisa, caso alguém aqui esteja com problema, a gente consegue fazer isso hoje,
eu consigo desativar o cadastro para vocês cadastrarem já a dirigente, tá bom? Aí se a gente deixa para o final e a gente checa aí o acesso. O acesso do dirigente estando ok, aí sim a gente consegue começar a brincar com o Conviva, porque não dá para a gente mexer no Conviva, o Conviva ele fica desativado para o município quando o dirigente não ativa o cadastro dele. Então, enquanto o cadastro do dirigente não está ativado, a gente não consegue movimentar a plataforma Conviva. Ah, mas a minha plataforma, o cadastro da minha dirigente, do meu dirigente, ele está ativo, mas ainda assim eu não consigo usar a plataforma Conviva. O que eu faço? Você está cadastrado? Não está, então você vem, cadastre-se, que tem dentro da plataforma Conviva, e faz esse cadastro aqui dentro da plataforma Conviva. Então, eu não tenho cadastro na plataforma, então venho em cadastros. Eu tenho o cadastro, mas eu não tenho mais acesso a esse e-mail, então entre em contato com o suporte, que o suporte vai trocar o e-mail. Eu tenho o cadastro, eu tenho o e-mail, mas não lembro a senha, então vem, esqueci minha senha, e aí a gente vai e consegue acessar. Eu vou repetir novamente. Acessou, o dirigente vai fazer como para liberar esses cadastros que foram feitos? Ele vai vir em pendentes e ele consegue liberar ferramentas, minha equipe, pendentes, ele consegue liberar aqui o cadastro de vocês, aceitar ou recusar. Então, esse é o caminho. E para as ferramentas, ele pode vir aqui na ferramenta, liberar a ferramenta, o acesso para cada um de vocês, né, das ferramentas para edição, ou também é possível vir individualmente no cadastro de uma pessoa e liberar os acessos para ela das ferramentas. Então, esses são os caminhos. Em termos de memorial de gestão, é isso. Assim, a gente vê que pelo memorial é bem tranquilo de fazer essa construção do memorial. São questionários que a gente vai lendo, vai respondendo. A gente orienta sempre ir respondendo e salvando, né, cada questão, para que se a gente tiver algum problema com a internet, a gente não perca as informações que a gente já foi aí salvando no memorial de gestão. Fora isso, deixa eu ver direito esse que estava na. Os diretores do departamento podem preencher o conteúdo referente aos seus departamentos? Sim, Jânio, sim. Assim, a gente sempre recomenda que o Conviva, dentro da possibilidade de cada município, que ele não fique sobre a responsabilidade de uma pessoa, que a gente tenha um grupo para fazer isso. Então, sim, cada diretor, diretor de departamento, ele pode ficar responsável. E aí, Gênesis, só para retomar aqui, como que a gente vai fazer? Vai vir em minha equipe e vai liberar o formulário, as ferramentas, ou acessando o cadastro de cada um individualmente, ou em ferramentas, você vem e faz essa liberação para esses diretores do setor terem acesso à edição da ferramenta. A edição é para quem vai, de fato, preencher o memorial. A leitura é para quem vai fazer a revisão e, sem permissão, é quem vocês considerem pertinente de não terem acesso a este formulário. Vamos ver a próxima pergunta. Temos prazo específico para... Não temos, assim. A única coisa que a gente faz é que no dia 31 de dezembro a gente fecha todos os memoriais, até daqueles que não encerraram, porque no dia 1º a gente tem uma nova gestão para não apagar. Então, eu fui alimentando, mas eu não finalizei, mas isso é feito automaticamente pelo sistema. Então, às vezes a gente vai acessar aqui o memorial e ele vai estar, deixa eu só voltar aqui. A gente vai acessar o memorial e ele vai estar aqui com 20%, 10%. E ele vai se encerrar por conta do sistema aqui. A gente não tem como saber se o município preencheria mais ou se são aquelas informações, porque a gente tem a opção de escolher o que a gente vai preencher dentro do memorial de gestão. Então, a gente não tem como metrificar se o município finalizou ou não pela porcentagem,
porque cada município vai escolher o que vai responder. Se aquilo compete ao seu município, não compete, se está adequado, então fica aí a escolha de vocês. Mas o prazo não tem, a única coisa que a gente faz por uma questão de segurança até do próprio município, quem não finalizar até o dia 31 de dezembro deste ano, a gente bloqueia para que esse processo ele fique registrado para a próxima gestão. E eu também não sei se é essa a sua pergunta também, Ana Paula, se não for, você pode, se eu não respondi alguma pergunta, vocês podem ir retomando aí, tá bom? E aqui eu já abro também para dúvidas que vocês possam ter, e porque praticamente o memorial é isso. A gente pode fazer questionário por questionário, mas vai ser mais de respostas, e aí a gente percebe qual é o seu contato para tirar dúvidas se necessário. Vou colocar aqui no chat. Mas a gente também, só para mostrar para vocês, aqui a gente também tem os caminhos do suporte que estão disponíveis para vocês, o suporte, e eu deixo aqui também um reforço, que é o meu número, e eu atendo o WhatsApp, de preferência textos, ligações, se eu não estiver em reunião, até atendo. Então, qual é o seu contato? Como podemos assistir a gravação? É isso, gente. Wanderson, não sei se chegou depois, mas eu vou retomar, que é bom que se alguém ficou com alguma dúvida, a gente já esclarece aqui. Quando a gente acessa ao Convivo, a gente tem essa galeria de vídeos. Todos os encontros que a gente faz pelo Conviva estão aqui. Então, a gente tem esse encontro do PBA, os 2 que a gente teve. A gente tem aqui o relato de experiência de Olambra, que também eu convido vocês para assistirem depois. Então, todas as ações, todos os vídeos do Conviva, eles ficam na galeria de vídeo. Então, a gente vai ver a outra videoconferência do Memorial de Gestão, a gente vê aqui a adesão, todos os encontros ficam aqui, todos. Se vocês quiserem retomar, a gente já teve outro do Memorial de Gestão. Só ir navegando de todas as videoconferências, todas as ações gravadas do Conviva, elas vêm para cá, tá bom? Certo. Deixa eu ver agora, se ninguém tiver mais dúvidas dessa questão, eu vou bem encerrar a gravação e vou ver essa questão vou começar a ver as questões de cadastros. Que aí, caso alguém tenha cadastro, algum problema de cadastro, a gente já finaliza isso, tá bom? Em termos de gravação, eu vou encerrar por aqui, então. Alguém tem mais dúvidas? Optações? Não? Então, eu vou encerrar a gravação e desejar uma boa tarde para quem estiver assistindo. E aí, agora a gente caminha para os cadastros.